do YouTube. Tá meio bagunçado o meu negócio aqui, mas vamos bater um papo. Olha como é que tá lá fora. Tá nublado o tempo e fumacento. Mas é uma oportunidade boa hoje, mais um dia, para a gente glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, inigualável, aquele que é infinito em misericórdia. Hoje é mais um dia para a gente agradecer por estar respirando. Foi assim, todo dia Deus tem zelado da gente e abençoado a gente. Você parou para pensar quantos livramentos você já teve hoje? Não foi durante a semana nem um mês. Porque se a gente for contabilizar, é muita coisa, muito livramento. A gente desloca dentro da cidade, nem tem noção de quantos livramentos que a gente tem. Dormindo a gente tem livramento. Andando na rua a gente tem livramento. Conversando a gente tem livramento. Então todo tempo é uma oportunidade para agradecer, louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Foi assim, na verdade, se fosse ver, eu não tinha nem como agradecer tanto a esse Deus Todo-Poderoso. Abençoa a gente tanto, sempre tem guardado a gente. A gente vai nos lugares e o nosso Deus está abençoando. A gente acorda e o nosso Deus está abençoando. Todo canto Deus está abençoando. E muitas vezes a gente não entende certos livramentos que Deus tem dado para a gente. Às vezes a coisa não acontece do jeito que a gente quer e muita gente fica brava. Mas não pode ficar, tem que agradecer, porque se aconteceu, ele é de Deus. Se não aconteceu, também era de Deus. Porque quando você coloca a tua vida totalmente no controle de Deus, obviamente Ele vai estar te livrando de situações que pareciam ser agradáveis, pareciam ser legais, mas não iam ser para o futuro. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do ontem, o Deus do hoje, e é o Deus do amanhã, e é o Deus eterno sempre. Então a gente tem que agradecer a Ele todo o tempo. Outra coisa que eu falo para vocês, meus irmãozinhos, é próprio da personalidade humana, a gente às vezes não ser aquilo que Deus espera da gente. Assim, muitas vezes a gente tem atitudes que de repente não condizem com o que o nosso Deus espera. Mas cabe a gente reconhecer e pedir perdão ao nosso Deus e pedir perdão também àqueles que a gente tem entristecido. Porque um dos principais, são 10 mandamentos, mas nosso Deus é tão tremendo que para poder simplificar, Ele transformou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, amar a Deus. E amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente começa a ver as coisas por essa perspectiva, a gente começa a entender que de repente, como será que somos? Será que estamos certos? A gente começa a compreender muita gente, porque a própria palavra diz que o nosso Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, se Ele ama o pecador, muitas coisas que a gente não entende, e muitas vezes quando a gente prejuga os outros, a gente fala mais fulano, mais beltrano. Então, hoje, a gente está batendo um papo para que a gente possa dialogar e passar a entender as coisas. Hoje, eu estava meditando na palavra esses dias e eu vi um pregador, eu estava vendo também um pregador falando a respeito da teologia. Tem muita gente que tem muito conhecimento teológico, mas pouca experiência com Deus. Falam muitas coisas, muitas palavras bonitas, mas que não migram diretamente do trono do Pai. E a gente tem que ter mais experiência com Deus. Quando a gente começa a prestar atenção, que escola de teologia Moisés fez? Aonde que Moisés fez escola de teologia? E ele mesmo falou para Deus que ele não tinha capacidade, e o nosso Deus capacitou ele. Foi assim, Elias, Abraão e todos os grandes da palavra. Davi era menino ainda, mas o que eles tinham? Eles tinham atitude, e nosso Deus trabalhou com eles.
Então, às vezes você está aí e pensa igual eu. Ah, mas é errado aprender teologia? Claro que não. É excelente, conhecer a palavra de Deus é excelente. Só que o principal, você tem que ter Deus no coração, meu filho. Tem que buscar inspiração divina. Todo conhecimento é interessante. Tudo é bom. Tudo é ótimo. Mas eu fico prestando atenção e olhando nos vídeos na internet, eu vejo tantos doutores da palavra, mas quando eles abrem a boca e começam a falar, muita coisa sai fora do que aquilo que eu imagino que é o meu Deus, do que eu sinto que é o meu Deus. Às vezes eu estou falando alguma coisa que não condiz com o que você imagina que é o certo, só que eu falo de experiência divina, e eu vivo pela misericórdia do nosso Deus. E eu já vi tanta coisa maravilhosa do nosso Deus, e muitas vezes eu ouço os outros falando dele, como se ele fosse um qualquer. Eu falei assim, o nosso Deus não é um qualquer. Nosso Deus é além da compreensão humana. Não tem nada igual ao nosso Deus. O nosso Deus é tremendo. E o nosso Deus não é mentiroso. Nosso Deus não falha. Foi muita gente, mas Deus prometeu. Foi Deus que te prometeu? Se Deus te prometeu, Ele nunca vai falhar. Ele sempre honra. Ninguém é mais correto do que Deus. Ninguém. Mas os outros prometer coisas usando o nome dele. Você gostaria que fizesse um boleto no teu nome sem você? É lógico que o nosso Deus sabe. Mas você gostaria que usasse o seu nome para prometer as coisas para os outros? Você, no caso, não ia saber, mas nosso Deus sabe. Mas ele não se comprometeu com ninguém. Tanto é que no mundo, a palavra dele é bem correta. No mundo tereis aflição. Homem, você vai viver do fruto do seu suor. Então são essas as promessas. Ele prometeu, ele disse também que o homem justo seria como a videira frutífera. Daria seu fruto no tempo certo. Então tem tudo isso aí. Tem ele fala que a gente vai ter que comer do fruto do suor. Trabalhar, dar os pulos da gente, se virar. Mas também fala que se a gente for justo e correto, a gente não vai estar desamparado, não. As coisas vão florescer na mão da gente. Então, entrei hoje para bater esse papo e falar só para vocês aí o seguinte: se as coisas não estão dando certo, será que você está sendo justo? Será que você está sendo correto? Presta atenção, meu guerreiro. Foi assim, muita gente vive um evangelho que não está de acordo. Anda bem vestidinho, está até bonitinho. Mas e o coração, como é que está? Como é que está a tua mente? Então todo tempo é tempo de conversão. Todo dia é dia de conversão. Um monte de gente prejulgando hoje, um monte de gente prejulgando.